Oi, tudo bem? Estamos chegando na nossa última aula desse curso de orçamento pessoal. Eu queria perguntar para você uma coisa. Quantas vezes você já comprou algo por impulso, chegou em casa e no dia seguinte se arrependeu? Ou no mesmo dia se arrependeu? Imagine você conseguir reduzir as suas compras por impulso com uma regrinha básica e simples. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Como que a gente pode fazer isso? Oi, sou o Sérgio Sorrentino. E nessa quarta e última aula, a gente vai falar um pouco sobre consumo, sobre hábitos de consumo, sobre estratégias que você pode utilizar e sobre a importância das metas pessoais dentro deste cenário, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente vive numa sociedade de consumo. Hoje a gente tem um cenário bem diferente do que a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás, onde não se tinha tanta coisa. O estímulo ao consumo exagerado, o estímulo a redes sociais cada vez mais estão nos trazendo coisas que eu preciso consumir, eu preciso ter essa visão de que, cara, cada vez eu preciso de mais e mais e mais e mais. É um pouco daquela questão de eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E isso é o que a gente vive hoje. Muitas vezes a gente precisa parar um pouco e pensar se realmente eu preciso daquilo. Será que é alguma coisa que é minha necessidade básica? O legal é que a gente já construiu o radiograma, e no radiograma a gente já pôde identificar, ou pelo menos ajudar a identificar, o que são as necessidades básicas. Então, a partir dali, a gente consegue talvez traçar melhor o nosso caminho para onde a gente quer seguir com relação ao consumo. Hoje, existe aí um mercado de consumo, né? O marketing falando sobre não é nem mais comprar um produto, mas qual que é a experiência de você pegar um celular novo e abrir e tirar e pegar na mão. Tem toda aquela questão de se sentir importante. Significa que seja ruim? Não, mas significa que a gente precisa entender o que eles estão querendo passar para a gente e o que eu posso fazer a esse respeito. Ok, eu sei que eu vou fazer isso, mas eu também sei que o meu orçamento, as minhas finanças, estão estruturadas de tal forma que eu consiga passar por isso. Então a questão aqui é a gente identificar essa nossa sociedade de consumo e ver o que eu posso mudar, quais são os meus hábitos que de repente, simplesmente parando de tomar café na padaria todo dia, eu posso economizar R$ 1.200 por ano. Será que isso é uma coisa que me interessa? Talvez seja um hábito que eu possa mudar e conseguir ter um resultado muito legal. Então essa que é a ideia dessa sociedade que a gente está envolvida hoje. Então a gente precisa entender o que a gente tem hoje para que a gente possa aplicar e ver o que eu preciso mudar. Algumas estratégias que a gente tem hoje, né? Espere. Eu gosto muito dessa estratégia que é a primeira. A gente comentou sobre as compras por impulso. Se você for comprar uma coisa, se você não sei se é compra por impulso, mas se você for comprar alguma coisa e não sabe se é por impulso, sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa é, tá lá nas suas necessidades básicas? Não. Tá lá nas suas necessidades essenciais? Não. Talvez não seja essencial. Segunda coisa, espera um dia, espera 2 dias. Se dali 2 dias você ainda quiser comprar aquilo, realmente talvez não seja mais por impulso. Porque o impulso é, você comprou e a hora que você chega em casa você, putz, eu não devia ter comprado. Então talvez só o fato da primeira estratégia é espere já consiga te trazer um retorno de parar de comprar por impulso à torta e direito. Segunda coisa, ir no mercado sem lista de compra. Também não adianta ir no mercado com a lista de compras e comprar um monte de coisa que não está na lista. A ideia é ter uma lista de compras, mas seguir a lista de compras. Por quê? Porque a lista de compras foi baseada nas suas necessidades. E aí, com base nas suas necessidades essenciais, eu sei que aquilo é prioritário para mim. Pode ser que eu tenha que comprar alguma coisa a mais depois, ok, mas está dentro do que eu tenho de orçamento. Então, toda a base que a gente está conversando aqui é exatamente o orçamento. Uma outra coisa legal que eu gosto muito é ter uma caixinha. A gente está nessa sociedade de consumo que muitas vezes a gente vai passar cartão e nem percebe. Então,
Antigamente a gente não tinha cartão, a gente tinha que pagar com dinheiro. Então, apesar de você ter a emoção de comprar alguma coisa, você sentia a dor de fisicamente pagar. Você tinha que pegar do bolso dinheiro, ir lá e pagar. Então você sentia aquela dor. Hoje a gente não sente mais. A gente paga quase tudo com cartão, com débito, com Pix. Você não sente que o dinheiro está saindo da sua mão. Então fazer caixinha com nota, usem dinheiro físico com caixinha, é o quê? É você saber, então, eu tenho aqui R$ 100 para gastar com uma pizza. É R$ 100, mas tá lá. Pô, aí você sente a dor de fazer. Então você está mexendo um pouco com as suas emoções para mudar os seus hábitos financeiros, identificar isso. Então, isso é uma outra coisa. Outra coisa que está muito em moda atualmente é o minimalismo. É entender, será que realmente eu preciso de tudo isso que eu tenho para ser feliz? Será que isso tudo é importante para mim? Será que eu preciso? Então, é identificar isso na sua vida para você poder trazer a realidade e entender, construir um hábito novo, uma mudança de hábito, construir uma coisa nova para você, uma coisa nova na sua vida financeira. Outra coisa que eu sou muito adepto, de vez em quando não dá muito certo, mas ainda assim faça você mesmo. Tem muitos vídeos lá do yourself, do it yourself, né? Tem muitos vídeos na internet hoje falando do it yourself, que é o faça você mesmo. Hoje tem muitas opções de que você pode construir você mesmo. Ah, não vai ficar tão perfeito? E daí? É uma coisa que foi você que fez, é uma coisa que talvez seja interessante para você, gente, e não vai ter outra igual. Garanto que se for um sapato que de repente você resolveu decorar de uma forma especial, não vai existir outro igual na face da Terra porque foi você que decorou. Isso é ruim? Olha, isso é uma mudança de hábito. É uma mudança de forma de ver as coisas. E talvez são algumas das estratégias que a gente pode adotar para poder mudar os nossos comportamentos. Outra coisa que é importante para a gente é ter uma meta definida. E aí a gente pode definir metas de curto, médio e longo prazo. Vocês colocaram lá qual é o seu sonho. Então aquele sonho pode ser de repente uma meta de longo prazo. O que é longo prazo? Vamos considerar 5 anos. Então 5 anos eu quero comprar uma casa. Então isso é uma meta de longo prazo. Mas eu posso ter metas de médio prazo. É, por exemplo, fazer uma viagem com minha família, com toda a minha família. Qual que seria um médio prazo? Seria aí um tempo de 1 a 2 anos. Então, ok, vou me programar para 1 a 2 anos. E o que seria uma meta de curto prazo? Por exemplo, 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque quando a gente começa a definir metas de curto, médio e longo prazo, a gente consegue colocar isso ao longo do tempo e identificar aonde que eu preciso mexer para poder chegar nesse ponto. Quando a gente coloca no papel, a gente começa a ter visão do que está acontecendo, visão de onde eu quero chegar e visão de como eu vou fazer aquilo. Por isso que é importante sim ter as metas no papel, construir isso a curto, médio e longo prazo. E a partir daí, vocês vão começar a se automotivar. Por quê? Porque você está buscando seus sonhos, você está buscando a sua meta. E aí eu consigo identificar, gente, eu vou guardar R$ 100 por mês aqui, nossa, no final do ano eu vou ter R$ 1.200. No final do segundo ano eu vou ter R$ 2.400. Ah, mas para fazer uma viagem eu preciso guardar um pouquinho mais. Legal, então não é só 100 que eu vou guardar agora. Eu vou pensar um pouquinho mais, talvez uns R$ 500 por mês, vou começar a guardar. No final de 2 anos eu vou ter lá uma grana que eu posso de repente fazer a viagem. Agora, o importante não é só a meta. O importante é você celebrar as pequenas vitórias. Deu 3 meses, comecei a guardar R$ 100 por mês. Poxa, no quarto ou quinto mês, poxa, que legal. Vou celebrar. Poxa, que legal, estou muito feliz. Por quê? Porque eu estou celebrando uma meta de curto prazo que eu consegui atingir. Que é começar, é guardar R$ 100 por mês durante 3 meses. Cara, é uma meta que você tem que celebrar e que você tem que aprender a construir isso. Construir a meta e construir a celebração para que você possa cada vez mais construir coisas maiores a médio e longo prazo também. E agora? Final da quarta aula desse curso de orçamento pessoal. E agora? O que você vai fazer? Eu posso sugerir algumas coisas. A primeira que eu gosto muito é que você crie a sua própria rotina de acompanhamento. Ou seja, não é o que eu falo ou o que o outro fala, é o que cabe para você. Qual que é a melhor rotina para você? Em alguns dos exercícios aí a gente colocou assim, qual que é o melhor dia para que você possa fazer o seu acompanhamento? Por que é importante?
Porque é no dia a dia que você vai aprender a fazer as coisas, é no dia a dia que você vai enxergar os potenciais de desperdício que você tem, é no dia a dia que você vai enxergar os potenciais desperdícios que estão acontecendo e que você pode eliminar ou reduzir para poder de repente alocar esse valor para alguma outra atividade, algum outro cenário. Então você tem que criar essa rotina de acompanhamento. E a outra rotina que é tão importante quanto é celebrar os resultados que você obtém. Então quando você consegue guardar 2 anos para uma viagem com a família, qual que é a celebração? É a própria família. Só que ela é tão importante quanto isso. Então, hoje, nessa última aula, a gente falou sobre a sociedade de consumo, falou sobre as mudanças dos hábitos, deu algumas dicas de fazer, mas o mais importante de tudo é o que você vai fazer para mudar os seus hábitos financeiros e construir a sua liberdade financeira. Gente, a gente chegou aqui no final dessa aula 4, falando sobre as mudanças de hábitos financeiros, né? Entendendo um pouco sobre consumo, estratégias que vocês podem fazer. E agora é com você, pessoal. Agora são vocês que têm que mudar a vida de vocês. Explicamos aqui sobre como fazer orçamento, demos dicas de priorização, dicas de como você pode priorizar o que é necessidade essencial, o que é não essencial, como é que você pode tratar suas dívidas e o que você precisa fazer para alocar isso nesse sentido. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais informações, siga a gente nas redes sociais, Minhas Finanças Pessoais no Instagram, Facebook, no YouTube. E caso você queira dar continuidade nessa sua jornada de liberdade financeira, procure a gente também nas redes sociais, tá bom? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.